Novo balanço da dengue mostra que a epidemia é quase 3 vezes maior do que a última registrada em 2011. E veja também no Rio Claro Notícias. Prefeitura confirma 5.862 casos e epidemia é a pior da história. Acidente na estrada Rio Claro a Japi deixa 2 feridos. Nada a comemorar. Dia Mundial da Água reacende o alerta para a escassez eminente. Rio Claro Basquete respira com vitória em casa no NBB. No futebol, o Rio Claro perde, fica em alerta. E o Velo goleia em casa. A gente começa o Rio Claro Notícias de hoje com um número alarmante, quase 6 mil. Esse é o volume da dengue em Rio Claro. Isso porque a estimativa é que cerca de 10% apenas dos casos passem pelo exame de confirmação. Um número alarmante que pegou muita gente de surpresa, até mesmo as autoridades da saúde. Em uma semana, 2.749 casos foram diagnosticados e o total saltou para 5.862 pacientes com dengue em Rio Claro, dado nunca antes registrado na cidade. Estávamos esperando um aumento, isso já era natural e previsto, de que março a abril haveria um aumento do número de casos. A partir também da instalação aqui do centro de triagem e hidratação, que se deu no início de março, houve um maior controle quanto ao número de notificação. A suspeita é que o número de casos seja ainda maior. Uma projeção feita pela Vigilância Epidemiológica aponta que para cada paciente diagnosticado, outros 9 superam a doença sem necessariamente fazer o exame. Desta maneira, hoje o número estimado seria de mais de 52 mil casos. Isso é uma estimativa, uma coisa que é bastante utilizada para a gente saber que realmente tem mais casos. Mas nós trabalhamos com a informação, com investigação. Então, os dados, quando a gente passa para todos, é realmente dados investigados, todos os casos que a gente teve contato com o paciente, tem exames, tem uma série de partes, numa anamnese, numa investigação melhor, que a gente consegue fechar esse caso como positivo. O número de atendimentos também não para de crescer. Na semana passada, foram quase 3 mil pessoas que passaram pelo hospital de campanha, criado apenas para pacientes com a suspeita da doença. Desde a instalação deste espaço, há 19 dias, mais de 7 mil atendimentos já foram realizados. Estavam previstos inicialmente de estar trabalhando com 2 médicos e chegamos a estar trabalhando com 5 e atualmente estamos mantendo regularmente 4 médicos, como também ampliamos a nossa equipe de enfermagem, enfermeiros, técnicos de enfermagem, o pessoal de apoio. Nós tínhamos apenas previsto também inicialmente 2 pontos de triagem, passamos a ter 4 pontos de triagem para absorver o fluxo. Um acidente deixou 2 pessoas levemente feridas na estrada que liga Rio Claro a Ajapi na última sexta-feira. A Kombi e o K bateram de frente na altura do quilômetro 2. Ambos ficaram parcialmente destruídos. A perua estava carregada de caixas vazias. De acordo com testemunhas, como a pista estava alagada, a professora teria perdido o controle do carro, rodado, invadido a faixa contrária e batido na perua. O agricultor ficou preso nas ferragens. Os 2 estavam conscientes quando foram socorridos. Foi necessário que o pessoal do Corpo de Bombeiro comparecesse no local para poder retirar o motorista da Kombi que estava preso entre o volante e a lata da Kombi. A estrada Rio Claro a Japi não tem acostamento. Acidentes no trecho são frequentes. Em agosto do ano passado, uma mulher morreu atropelada na vicinal. E em janeiro deste ano, um ciclista também morreu atropelado. Camila trabalha na escola com a motorista do Ford Ka. Ela também sofreu acidente no trajeto para o trabalho. Vocês viram que não tem manutenção, a grama foi cortada e estava espalhada no meio da pista. Todo mundo que vai para lá todo dia corre esse risco. Eu mesmo sofri um acidente há 3 anos atrás, 1 quilômetro à frente, com um capotamento por causa de falta de manutenção. E a chuva tem aumentado os buracos e o perigo ficado cada vez maior. E na tarde do sábado, outra vítima de acidente na rodovia Wilson Finardi, que liga Rio Claro a Araras, morreu após passar 2 semanas internada. Fernando Eblin era casado com Laila Eblin, que faleceu no dia do acidente. Ela estava grávida de 4 meses. A batida aconteceu na manhã do último dia 7.
A Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana está reestruturando 2 rotatórias numa área de grande circulação de veículos. A intervenção acontece nas rotatórias da Rua 14 com a Avenida Saburo Camini e na alça de acesso à Rua Jacutinga, na região do bairro Jardim Bela Vista. A partir de hoje, as 2 rotatórias estarão fechadas e apenas 2 retornos poderão ser utilizados pelos motoristas, um no sentido centro-bairro e o outro na direção contrária. Durante pelo menos 3 meses, o cruzamento ficará sinalizado com cavaletes. Na verdade, nós temos 2 rotatórias pequenas, uns 70, 80 metros uma da outra. Simplesmente nós estamos unindo as 2 em caráter experimental nesse momento. Nós já estamos começando o serviço aqui. Se mostrar proveitoso essa situação, a concordância dos moradores, do entorno, aí nós vamos fazer em definitivo. Segunda-feira começou ensolarada em Rio Claro. Tem previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima hoje foi de 18 graus e a máxima chega nos 29. Amanhã, terça-feira, sol com muitas nuvens. Não tem previsão de chuva, mínima de 18 e máxima de 30 graus. Na quarta-feira, a previsão se mantém, sol com algumas nuvens, mas não chove, mínima de 19 e máxima de 30 graus. E ontem, dia 22, foi comemorado o Dia Mundial da Água. Só que diante da situação, mesmo chovendo bastante, festa não é a palavra não. Segundo especialistas, alerta cabe bem melhor no momento. Com a rotina cada vez mais agitada, a vida se tornou uma corrida incessante contra o relógio. E recentemente, em muitas cidades do Brasil, um novo tópico teve que integrar a lista de afazeres. Por causa da crise hídrica que preocupa muitas regiões, alguns locais estipularam o horário certo para que a água seja distribuída e também cortada. Em Araras, desde outubro, o sistema de racionamento começou a funcionar. Teve algumas oportunidades que eu estive na casa da minha mãe para poder tomar banho, a minha esposa na casa da mãe dela, porque realmente aqui o depósito não é tão grande e acaba utilizando a água para outras necessidades do nosso dia a dia. A falta de chuva é apontada como um dos fatores responsáveis pela seca nos reservatórios. Apesar disso, especialistas apontam que a questão é muito mais ampla. Nós precisamos de água. Então, o que fazer? Eu acho que está na hora de levar isso muito a sério. Os nossos lençóis freáticos, todo mundo fala do Guarani, né? Guarani, mas o uso e ocupação do solo em cima está afetando a qualidade dos nossos reservatórios subterrâneos. Na semana passada, a ONU divulgou um relatório nada favorável. O estudo aponta que até o ano de 2030, o déficit de água no mundo será de 40%, se a forma atual de consumo não mudar. O documento elaborado pela Organização das Nações Unidas pede medidas mais severas para um desenvolvimento sustentável. De acordo com a ONU, a demanda pela água vai aumentar em 55% até o ano de 2050. E o setor agrícola, que é o maior consumidor, terá que aumentar a sua produção em 60%. E com isso, a crise tende a se agravar. Na região sudeste do Brasil, o fim do ano passado e o início de 2015 foi um período para se repensar em como utilizamos este bem essencial para a vida. As chuvas de verão não foram suficientes para preencher os reservatórios. Em Rio Claro, desde 2012, as chuvas entre dezembro e março não atingem a meta. E neste ano, o valor ficou 136 milímetros abaixo do ideal. O outono tem a característica de ser ainda mais seco. E no período de 2014, choveu apenas 104 milímetros, quase a metade da meta estipulada para o período. Eles não sabem como vai ser o ciclo das chuvas na região sudeste. Não sabem se vai ser acima da média ou se vai chover dentro da média ou abaixo. Não há uma previsão concreta. Enquanto não encontramos uma solução, o que resta ao país com maior quantidade de água doce do mundo é se acostumar com a realidade e adicionar uma nova rotina à vida da população. Regula as crianças, olha, não fecha para as crianças nem a porta. Fica aí, porque ensaboou, repassou, cai fora. Fazer um alarme, né? Eu acho que agora chega de passar a mão na cabeça. No próximo bloco, vamos falar de economia com avaliações sobre índices atuais. Já já!